Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Estamos aqui mais uma vez, para meditar na palavra de Deus e ouvir as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero estar em primeiro lugar pedindo licença para entrar no seu lar, fazer parte nesse momento da tua vida, da nossa meditação na palavra de Deus. Que o Senhor possa nos iluminar, nós vamos entender aquilo que Deus quer mostrar para nós nesta noite, aquilo que Deus quer revelar da palavra dele para nós. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos pedir a presença dele, vamos pedir a direção dele sobre as nossas vidas. Curva sua fonte, vamos ter um momento de meditação e oração diante do Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença santa neste momento. Eu coloco a minha vida, a vida do Teu povo, da Tua igreja amada, Pai. E aqueles que, porventura, Senhor, que ainda não Te conheceu e que venha ouvir esta mensagem. Que eles possam permitir a Sua entrada, a Sua permanência sobre a vida deles. Que haja luz, Pai, nas nossas vidas, através da Tua palavra. Tudo aquilo que queira impedir, Senhor, a nossa compreensão, o nosso entendimento, que caia por terra e venha prevalecer, Senhor, a Tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, eu lhe peço a Tua bênção e eu já agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu coloco diante de Ti as vidas, Pai, que nesse momento esteja atravessando um momento de tribulação, momento de angústia, momento de aflição, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é como uma bússola, Pai. Ela nos dá a direção que nós devemos seguir. E é isso que eu lhe peço, Pai, que haja entendimento sobre as vidas. Eles possam entender que a Tua palavra ela é luz para iluminar os nossos caminhos. Em nome de Jesus, eu lhe peço e já te agradeço por tudo. Amém. E Deus seja louvado. Amém? Vamos lá. Eu vou começar pelo Salmo. Quero ler um versículo do Salmo que fala assim. Lá no Salmo 119, o versículo 105, diz assim, ó. A Tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Ó, a palavra de Deus, ela é luz, para guiar os meus passos, para guiar a minha vida. A palavra de Deus, irmão, ela tem um grande poder para iluminar o nosso caminho. E diz assim, ó, cumprirei juntamente que fiz e seguir o seu justo ensinamento. Ó, cumprirei o juramento que fiz em seguir o seu justo ensinamento. Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos um voto de obedecer. Quando nós somos batizados na igreja, a gente tem um voto que nós fazemos. De obedecer a Deus, de obedecer às regras, de obedecer à palavra, de andar direcionado pela palavra. E isso é muito bom, porque a palavra de Deus, ela é a nossa direção. Ela tem esse poder de nos dar essa guia, tá? Aí vamos lá em Eclesiastes 7, que eu quero estar meditando com vocês nessa passagem hoje. Eclesiastes 7. O que é o livro de Eclesiastes? Eclesiastes é um livro de Salomão. Quem é Salomão? Salomão é o homem mais sábio que já existiu sobre a face da terra. E é o homem mais rico que já existiu sobre a face da terra. A palavra de Deus diz que não existe outro homem sábio igual ele. Não ia existir outro homem igual a Salomão. E a palavra de Deus nos ensina, através de Salomão, a adquirir sabedoria. E diz assim, ó,
pensamento a respeito da vida. O nome limpo vale mais do que perfume, mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aqui nós temos já, nos primeiros versículos, meus dois frases, nós temos duas sabedoria aqui, para nós meditar e entender o que Deus está falando para nós através de Salomão. Ele fala assim que o nome limpo, ele é mais valioso do que o perfume mais caro que possa existir. Então, quando você tem um nome limpo, o que é um nome limpo? É você, aonde você entrar, você possa entrar de cabeça erguida, você não deve para ninguém, e se você deve, você tem que dar satisfação, tá? Então, você é uma pessoa que você tem a capacidade de andar de cabeça erguida, sem medo de qualquer tipo de acusação, porque você tem um nome limpo, não só diante dos homens, mas como você tem o seu nome limpo também diante de Deus. Então, ter o nome limpo é uma riqueza que Deus dá para nós, tá? E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Isso é muito interessante. O dia da morte é melhor do que o dia do nosso nascimento, tá? E ele põe um ponto final nessa frase. Porque a morte, irmão, ela nos assusta. Mas a Bíblia, ela não fala isso para nós. Ela não traz tanto medo e tanto temor. Olha que Salomão fala. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. Olha como a morte ela é interessante, né? Ele fala que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque você nasce, você não sabe o que você vai viver. E quando você morre, você já sabe tudo que já viveu, que vai começar uma outra vida. E ele fala assim, é melhor uma casa em luto, né? Por que é melhor uma casa em luto, uma casa com tristeza? Uma coisa assim, irmão, que se a gente for chegar numa casa, ver as pessoas lá no luto, numa tristeza profunda, e você chegar na casa e falar assim, glória a Deus por esse dia, todo mundo vai falar, nossa, sabe, você tá doido, como é que pode? Mas a palavra de Deus diz isso para nós, que é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa. Ó, é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. Por que uma casa? Porque a casa onde há sofrimento, há meditação, há preocupação, sabia? Com o amanhã. Será que eu vou sobreviver? O que será da minha vida aí eu sair deste mundo? Então, há um pontão de interrogação na cabeça de todo mundo que entra numa casa onde há luto, onde houve uma morte. Porque nós sabemos, irmão, que todos nós um dia vamos morrer. Ah, pastor, por que a pastora está falando de morte? Porque o negócio do tempo agora é a morte. Por isso que eu estou falando da morte. Porque se fosse a vida, eu ia falar da vida. E olha que a palavra de Deus diz aqui, ó. E aos vivos devemos esquecer isso. E aos vivos nunca devemos esquecer isso. Ó. Aos vivos nunca devemos esquecer que a morte ela é certa. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Olha só, a tristeza, a angústia, a aflição, ela traz, irmão, para nós um renovo. O sofrimento, ele traz para nós algo novo. Por incrível que pareça. Por mais que o sofrimento é ruim, é muito ruim. Mas só que atrás do sofrimento, atrás da dor,
vir algo bom. A palavra de Deus fala isso para nós, ó. E aos vivos nunca deve esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quer dizer, a hora que a tristeza vem, a hora que vem o abatimento, a hora que vem o sofrimento, que muitas pessoas estão passando por isso, passando por sofrimento, por angústia, por medo, por aflição, isso vai trazer um abatimento sobre nós. Mas o coração, a alma, porque quando a palavra de Deus refere coração, ela está se referindo à alma. A alma, nós começamos a buscar mais a Deus, irmão. Nós começamos a se achegar mais a Deus. A preocupação nos leva até a Deus. Olha que fala aqui, ó. O 4. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Ó, quem pensa em só viver em mil maravilhas, e na festa, que tem muita gente que estão fazendo isso, esquece, né, que atrás de festa pode vir uma grande dor. Aqui está um grande conselho da palavra de Deus. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem só pensa, irmão, eu quero estar livre, eu preciso sair, eu preciso me divertir, a palavra de Deus chama essa pessoa de tola, sabe? Pessoas que não têm entendimento, pessoas que não deixam o seu coração ser abatido, para que ele possa se achegar a Deus. E tolo, quem é sábio, pensa também na morte. Quem é sábio, irmão, ele não pensa que ele vai viver eternamente. Ele sabe que um dia a morte vai chegar. Ele sabe que um dia ele vai ter que dar conta a Deus. Não da atitude do seu irmão, do seu parente, do seu amigo, de quem for, mas as nossas ações, um dia nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Quando que eu vou dar conta diante de Deus das minhas ações, de tudo aquilo que eu pratico? Quando eu chegar no dia da minha morte. É o dia de nós começarmos a prestar conta diante de Deus daquilo que nós fazemos aqui na face dessa terra. Lá no verso 5 diz assim, ó: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogio de um tolo. Ó, é melhor ouvir repreensão de um sábio do que ouvir, né? Ouvir conselhos de um tolo. É como diz aquele ditado assim, ó: é melhor uma notícia verdadeira que me faça chorar do que uma mentira que me faça sorrir. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogio de tolo. O que a palavra de Deus hoje ela mostra para nós, irmão? Deus usa a palavra, né, os ensinamentos de Salomão para mostrar para nós que nós devemos nos preocupar. Nós devemos, nesse momento de morte, colocar o nosso coração em luto. Não devemos ignorar o que está acontecendo, mas colocar o nosso coração em luto. E através de nós colocar o nosso coração em luto, nós vamos ver Deus trabalhar e trabalhar poderosamente sobre as nossas vidas. E lá no verso 6 diz assim, ó: a risada do tolo é como o estado de espinho no fogo. Não quer dizer nada. A risada do tolo é como a queimada do espinho no fogo, que joga estralo. Você já viu como quando você está queimando esses material mesmo que tem espinho? Que quem viveu sempre na cidade não vai entender isso nunca. Que depende da madeira que a gente coloca para queimar no fogo, ela espirra, ela joga faísca para todo lado. E as pessoas saem correndo. E aqui diz assim, ó: a risada dos tolos é como os estalos de espinho no fogo. É um tipo de uma madeira, irmão, que ela tem espinho
e quando você coloca ela no fogo, ela joga para tudo quanto é lado. Então a risada do tolo, ela é dessa forma. Não quer dizer nada. Alegria falsa. Que na verdade a palavra de Deus está mostrando que a alegria falsa, ela é como um espinho no fogo, que joga faísca para todo lado. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita o suborno estraga o seu caráter. Essa aqui é outra direção que Deus dá para nós sabiamente, irmão. Quando o sábio usa de violência, ele se torna tolo. Quer dizer, a sabedoria, a pessoa sábia, ela não usa de violência. Porque se a pessoa ela é sábia, se ela põe a violência na frente, ela não é mais sábia, ela se torna tola. Então, o sábio, ele não pode usar de violência. Ele tem que usar de sabedoria, como a Bíblia diz. Seja simples como uma pomba e ágil como uma serpente. Então, nós temos que ter a sabedoria, né, da simplicidade e a ação de uma serpente. A rapidez de você se escapar. Olha o que diz aqui, ó. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Como que o fim pode valer mais do que o começo? Porque já se finda, você já sabe o resultado daquilo, né? Então, o fim de algo é melhor do que o começo, que nem a morte, ela é melhor do que o nascimento. A Bíblia fala isso. A morte é melhor do que o nascimento. E esse versículo aqui também fala: o fim das coisas vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que o orgulhoso. Ó, a pessoa paciente é melhor do que o orgulhoso. Lógico, né? Que é bem melhor mesmo. Controle sempre o seu gênio e tolice alimenta o tolo. Ó, controle o seu gênio, controle a sua pessoa. Aprender, irmão, a nos controlar, né? Principalmente a gente que eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu preciso dessa sabedoria de Deus para me controlar, para mim não fazer aquilo que às vezes a gente tem vontade. Então nós temos que pegar e pedir para Deus o quê? O controle da minha natureza. Ó, controle sempre o seu gênio, a sua natureza. E a tolice alimenta o tolo. Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. O que tem de gente, irmão, fazendo essa pergunta? O que tem de pessoas falando isso? Ó, nunca pergunte. É um conselho de Salomão, tá? Nunca pergunte por que será que antigamente tudo era melhor. Não faça essa pergunta. Essa pergunta não é inteligente. Essa pergunta, irmão, não é inteligente. Por quê? Deus, irmão, Ele quer que nós temos o quê? Confiança nele. Saber que os nossos dias Ele cuida. E cada dia é melhor do que o outro. Não o que passou é melhor do que o hoje. Hoje é melhor do que ontem. Hoje é melhor. E amanhã será melhor ainda. Ó, o 11. Todos nesse mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. Ó, ter sabedoria é tão bom quanto receber uma herança. E lá no livro de Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aqueles que temem o Senhor Jesus, irmão, aqueles que têm o temor no coração,
ele é o princípio da sabedoria. A sabedoria começou a fazer parte dele. Por que o temor? Porque tem pessoas, irmão, que ele não tem o temor de Deus. Tem pessoas que ele tem fé, tem pessoas que ele sabe da existência de Deus, tem pessoas que ela tem certas coisas, mas ela não tem o temor. E o que é o temor de Deus? É a pessoa que obedece a Deus. A pessoa que ela obedece, ela tem o temor. A pessoa que ela é desobediente, ela não tem temor e nem tem sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se eu tenho temor a Deus, eu já estou iniciando, eu estou no caminho certo. Porque eu vou obedecer o Senhor. Porque quem não tem temor, irmão, não tem obediência. A palavra de Deus fala, Satanás, irmão, ele treme na base, ele sabe da existência de Deus, ele sabe até coisas que nós nem sabemos. Mas só que ele não tem temor, ele não tem obediência a Deus. Ele não tem esse princípio na vida dele. Então, a Bíblia deixa bem claro, ó, ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. Então, a sabedoria, ela precisa estar nas nossas vidas. E o temor é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. A sabedoria é melhor do que dinheiro. Ó, a sabedoria é melhor do que dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Olha só, presta atenção. A vantagem de nós termos sabedoria, olha o lucro, conserva a nossa vida. E a pessoa, irmão, que ela tem sabedoria, ela tem o temor de Deus e ela é prudente. Ela é prudente. Ela não age por impulso. Ela pensa antes de agir. Então, essas são as pessoas que ela tem o quê? A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. A sabedoria, ela alonga os nossos dias sobre a face da terra. A sabedoria, ela nos dá a vida eterna. O verso 13. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Uma pergunta. Quem pode endireitar o que Deus fez torto? Quando as coisas correm bem, fique contente. Quando as dificuldades chegar, lembra disso. E Deus quem manda tanto, ó, presta atenção nisso, ó. E Deus que manda tanto a felicidade como a dificuldade. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E é uma verdade, irmão. Deus, ele tá, você, nós que confiamos no Senhor, nós que entregamos nossos caminhos na vida do Senhor, não vai pensar que a felicidade, ela vem porque Deus deu essa graça de nós ter um dia feliz. E a dificuldade também. Isso tudo vai servir para nos moldar. Todas, vamos supor, os momentos das nossas vidas servem para nos moldar. Eu vou até ler aqui de novo, ó. E Deus é quem dá tanto a felicidade como as dificuldades. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então Deus, irmão, ele está agindo sobre as nossas vidas. Principalmente aqueles que confiam, aqueles que sabem, que entregam as suas ações, as suas atitudes na frente dele. Aqui diz assim, ó, a minha vida tem sido uma ilusão, mas nela tenho tido de tudo. Há pessoas boas que morrem e há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Ó, há pessoas boas que morrem, é igual assim,
Muito tem acontecido isso agora. Às vezes tem pessoas que você conheceu, né, que você ouviu falar, pessoas boas, que se foram e não aguentaram passar pela enfermidade, e se foram. E há pessoas ruins que sobreviveram. Agora, dá para nós entender? Não dá, irmão. Tem coisas que fogem do nosso alcance, mas a Bíblia, ela nos dá esse repauso para nós entender alguma coisa. Ó, na vida tem sido uma ilusão, mas ao meio eu tenho visto de tudo. Então, na vida nossa, nós vemos de tudo que acontece. Foi o que Salomão observava e via todos os acontecimentos, e ele tinha o capricho de anotar. Há pessoas boas que morrem, e há pessoas más que continuam vivendo a sua vida errada. Olha, né? Uma pessoa boa morre e a má ainda continua fazendo as suas coisas erradas. E a gente tem visto isso acontecer sobre a face da terra. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você irá se destruir. Olha que Deus fala, não seja sábio demais, não seja bom demais, né? Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque se você irá morrer antes do tempo. Olha que as nossas ações, elas mexem, irmão. Olha que interessante isso aqui. As minhas atitudes, as minhas ações vai se apresentar na minha pessoa. Eu vou colher, como a própria palavra de Deus diz, tudo aquilo que nós planta, nós vamos colher. Então, todas as nossas ações, nós vamos ver o fruto dela. Ou aqui, nessa vida, ou na eternidade. E aqui diz assim, ó. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, Deus terá sucesso em tudo. Olha só, presta atenção. Se nós temer a Deus, olha onde vem o sucesso. Olha da onde vem a minha vitória em toda situação. Porque a situação, ela vai ocorrer. A minha observação sobre a face da terra, ela vai ocorrer. A minha preocupação sobre tudo que está acontecendo vai passar na cabeça de muitas pessoas. Muitos vão estar preocupados, buscar entendimento, buscar compreensão. E nem tudo, irmão, nós vamos conseguir compreender. Não vamos. Então não adianta nós buscar tanto, querer conhecer, querer tanto saber. Nós precisamos do que, temer a Deus terá sucesso em tudo. Olha, no meio de todos os acontecimentos, no meio de tudo que se passa sobre a face dessa terra, qual é a indicação que Deus me dá? Tema a Deus. Porque através do temor a Deus, você terá muito sucesso. Eu vou até ler de novo, Evite tanto uma coisa como a outra. Evite ser bom demais ou ser ruim demais, né? Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Não se vanglorie, não se ache que você é muita coisa, nem que você é pouca coisa. Mas seja o quê? Uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. Em tudo que vamos passar, nós vamos ter sucesso através do quê? Do temor a Deus. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos junto pode fazer por uma cidade. A sabedoria, para e pense, irmãos. A sabedoria pode fazer mais do que 10 prefeitos governando uma só cidade. Agora você pensa aí, Campinas.
10 prefeitos governando, não é um, hein? Porque nós temos um só, mas 10 governando a cidade. Então, a sabedoria, ela tem mais poder de governo do que juntando 10 governos que governam uma cidade. Quando nós buscamos essa sabedoria para Deus controlar todas as coisas nas nossas vidas. Então, que o controle, irmão, não seja nosso, mas que o controle esteja nas mãos de Deus. E Deus nos dando essa sabedoria para nós poder estarmos agindo conforme Deus quer que nós agimos. E lembrando que a palavra de Deus fala, é melhor uma casa em luto, né, do que uma casa em festa. Agora vamos pegar essa casa em luto e essa casa em festa. Nós estávamos vivendo um mundo de festa, um mundo de orgia. Vamos falar a verdade. Era uma orgia, Simão, tremenda sobre a face dessa terra. Hoje, louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um tempo de luto. Nós saímos da orgia, nós saímos do tempo de festa para um momento de luto. Um momento de silêncio, um momento de nós nos preocupar com as nossas vidas. O que será da minha vida? O que será da vida de quem eu amo? O que será das pessoas que nós conhecemos, de nós mesmos? Então nós estamos vivendo um tempo de luto. É ruim, ao mesmo tempo é bom. É bom, porque é isso que a palavra de Deus fala. Porque o luto, a dificuldade, né, isso vai nos trazer para a presença de Deus. Isso vai nos aproximar de Deus. Porque quem quer Deus, irmão, nesse momento, ele vai se aproximar mais de Deus. E quem não quer Deus, ele vai se afastar de Deus nesse momento. Então, Deus, eu tenho certeza que nesta noite Deus está mostrando para nós que esse momento que nós estamos vivendo vai valer a pena. Vai valer a pena. Por mais que nós estejamos sofrendo. Porque os corações em luto, Deus está presente. Deus não está presente na festa, na orgia. Mas Deus está presente no momento do luto. Porque no momento do luto, as pessoas se preocupam. O que será o amanhã. Amém? Agora eu quero ler, irmão, o versículo de Eclesiastes 7 mesmo, lá no 26. Tá? Fala assim, ó, Eclesiastes 7, mesmo versículo 26. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Ó, eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. E Salomão está falando. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. E os seus braços são corrente para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Vocês sabem quando eu prego, quem sabe, né, a igreja me conhece, sabe muito bem que essa palavra, esse versículo, é diretamente para um homem ou uma mulher, tá? E seja esperto, seja sábio e se escapa das armadilhas, tá? Não deixa que Satanás venha roubar aquilo que Deus tem te dado, que é a sua felicidade. Um dia no paraíso, irmão, Eva foi enganada pela serpente. E hoje, cada um de nós temos um paraíso. E nós devemos cuidar desse paraíso. Porque Satanás, ele quer entrar e ele quer nos destruir. E eu vou ler de novo esse versículo. Eu encontrei uma coisa, é mais amarga do que a morte. Ó, olha
que Salomão fala: eu encontrei uma coisa que mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. É a astúcia, irmão. É a astúcia, é a destruição. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. E os seus braços são corrente para prendê-lo. Armadilha, irmão. Para pegar, para destruir. E Deus, ele avisa para nós. Quando as armadilhas, elas são engatilhadas e apontadas para nós. O Senhor, ele avisa, ele não deixa ninguém cair sem antes ele avisar, sem mostrar o perigo. Só cai quem quer. Deixa eu continuar aqui. E o amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. E os seus braços são corrente para prender o homem. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. O homem que agrada a Deus, a mulher que agrada a Deus, quando Satanás faz uma armadilha para te pegar, você consegue escapar. Por quê? Porque Deus mostra a armadilha. Mas aqueles que não agradam a Deus, aqueles que não dão ouvido, irmão, à voz de Deus, eles caem na armadilha. Que nem nós temos visto muitas pessoas cair. E a primeira pessoa a cair em uma grande armadilha foi Eva e depois Adão. Que Deus venha nos dar a sabedoria de colocar o nosso coração, irmão, em luto, em reverência diante de Deus e colocar a preocupação, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, o que será? Me dá a luz, me dá a tua palavra, me dá a tua direção e Deus dará para nós o escape na hora certa. Amém? Eu creio que Deus, irmão, falou conosco através dessa palavra. Eu creio que Deus, ele tem iluminado nossos caminhos. E a palavra de Deus fala que a palavra, ela é luz para iluminar os meus passos. Não dê um passo errado. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, não dê passo errado. Anda na luz, anda na palavra. Amém? Curva a sua fonte. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra. Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu te dou graça, Pai. Porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é verdadeira. E eu creio, Senhor, que todos aqueles que estão colocando o coração, a alma em luto, Senhor, no fim, Pai, desse luto, no fim desta jornada, Senhor, nós vamos ver o resultado de tudo isso, Senhor, na tua presença. Porque nós servimos um Deus que o poder está sobre a mão dele, tanto da vida como da morte, está sobre a mão dele. E eu creio, Paizinho do céu, que a nossa vitória será grande. A nossa vitória, Senhor, será para exaltar e glorificar o teu nome sobre as nossas vidas, ó Deus. E obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por iluminar os nossos passos. E aqueles, Pai, que estão prestes a dar um passo em falso e cair numa armadilha, Pai. Que esta palavra, Senhor, ela seja luz para esta pessoa, para essas vidas, Senhor. E que esta pessoa, ela não venha cair, Senhor, mas que ela venha dar ouvido à voz do teu Espírito Santo, Pai. E em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra e por esse momento. Amém. E Deus seja louvado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Estou com muita saudade de todos, vontade de voltar para a casa de Deus. Eu não voltei ainda, irmão, porque eu sou do grupo de risco, tá? Mas logo, logo eu vou voltar. O pastor está só me espremendo para mim já voltar. Mas eu vou voltar sim, no momento certo. Eu estarei de volta com vocês e Deus sabe todas as coisas. Amém? E um beijo, um abraço para todos vocês. Eu lembro de todos vocês, mas não esqueço de ninguém. Eu achei muito engraçado a irmã passar a mensagem para mim e falando para mim quem ela era. Dava a impressão que eu tinha esquecido
dela, mas eu não esqueço de vocês não, viu? De maneira alguma que eu esqueço. Eu lembro de cada um, penso em todo mundo, mesmo que a gente não entre em contato, a gente está sempre pensando, meditando, colocando diante de Deus cada um de vocês. Amém? E que Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço, tá? E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E Deus abençoe a todos.